Agora a gente volta a falar sobre calvície. Aqui conosco, doutora Tatiana Reinhardt. Doutora, já volto com perguntas, porque chegaram várias participações. Então, para a gente tirar a dúvida do pessoal, a produção já vai colocar na nossa tela. Fiz tratamento para alopecia areata por um ano e meio. Estou sem novas falhas, mas com uma grande queda. É por ter parado com o tratamento? Pergunta a Tainara. Bom, Tainara, pode que sim e pode que não, porque a alopecia areata, ela tem fatores emocionais junto, né? Então, precisava ser feita a nova reavaliação. Certo. Próxima pergunta. Tomo várias medicações para fibromialgia e até opioides. Gostaria de saber se pode ser a causa da minha queda de cabelo, pergunta a Ali. Pode ser, Ali. Existem alguns medicamentos que fazem acelerar a queda de cabelo. É um efeito colateral, mas precisa também ser bem avaliado para ver se realmente é a tua causa. Pode perguntar para o médico dela se são reações, mas também procurar um profissional que também trabalhe com o cabelo, né? A próxima pergunta, a Aline. Tenho problemas pulmonares, faço uso de corticoide e tenho muita queda. Tem tratamento? Tem tratamento, Aline. Eu acredito que entra na mesma pergunta da outra, de algumas medicações, e os corticoides fazem ter queda de cabelo em algum momento. Precisa ver o porquê tu precisa tomar e se há como reduzir, e se não, te ajudar de alguma maneira. Tem tratamento, sim. Gostaria de saber se a ansiedade e o estresse têm a ver com a queda de cabelo, a Letícia perguntando. É um gatilho, né? É mais um fator. Então, existe queda de cabelo que a gente chama do eflúvio telógeno, que um dos fatores é o estresse. Então, é multifatorial, mas um deles, e poderia ser o principal motivo, sim. Nosso corpo é uma máquina perfeita, ele dá sinais, né, doutora? Dá. Às vezes a gente pode até ir no automático, achar que é normal sentir ansiedade, naturalizar certas questões, mas o corpo ele vai apresentar um sintoma, né? Exato. A queda de cabelo é um sinal, muito bem falado. Então, por isso que precisa ser bem conduzido e analisado o porquê que está caindo o cabelo. Como pode ser uma coisa simples e se recuperar sozinho, ela pode ter uma doença de base que precisa ser avaliada. Avaliada e tratada. Então, agora a gente entra na questão de tratamento, assim. Qual o mais moderno que a senhora trabalha no consultório e que também muita gente tem buscado? Já começo perguntando esse. Das quedas de cabelo? Da calvície, eu acho que é uma questão mais comum. Sobre a calvície, que é a alopecia androgenética, a maior novidade dos últimos tempos é o transplante capilar. Então, o transplante capilar é uma forma de tratar a calvície de forma definitiva. É claro que precisa de acompanhamento e continuar fazendo o tratamento, mas é uma forma de que hoje a gente traz de forma natural, como eu falei, a técnica fio a fio. Nós temos imagens, inclusive, vou pedir para a produção colocar, que é um passo a passo. São figuras, não são pessoas, ali no caso. Tem outras imagens que são figuras, então, que representam o passo a passo do transplante, como funciona. E é uma forma de a gente fazer de que a pessoa resolve o tratamento. Existem vários tipos de alopecia e graus que precisa também ser avaliado. No início tem também tratamentos orais, o transplante seria a forma mais severa e definitiva de fazer. Mas existe também formas de tratamento, tomando medicamento, fazendo aplicações capilares. Existem uma série de vitaminas disponíveis, né, no mercado. A pessoa pode livremente tomar aquela vitamina que é para fortalecer unha e cabelo, ou também é importante assim fazer uma ressalva que é necessária uma indicação médica? É necessário, porque muitas vezes até as vitaminas em excesso faz mal. E tem de ver se realmente é a causa da queda de cabelo. Como eu falei, a queda de cabelo é um sinal e precisa ser diagnosticado. E na calvície, não é a vitamina que vai conseguir resolver. A vitamina é apenas coadjuvante, mas existe padrões ouro de medicações para ajudar a cessar ou recuperar um pouco da queda. E as medicações também podem ter efeitos colaterais, eles precisam ser avaliados também, né? Porque existe a questão estética, a gente sabe que é válida, uma preocupação, todo mundo de certa forma tem uma vaidade de cabelo. Mesmo as mulheres, assim, quando começa a cair muito, a gente já se preocupa, meu cabelo está afinando e tudo mais. Mas no caso dos homens também, existem ressalvas no sentido de... Eu pergunto isso porque recentemente um colega meu próximo falou, né, que foi indicado um remédio, mas que poderia haver uma contraindicação para a próstata também. Sim. Então,
tem que ser observado isso? Precisa, por isso precisa ser feita uma avaliação médica para cada caso. Então, existe pessoas que podem tomar a medicação e outras que não. E aí tem uma outra forma, outra via, não via oral, que pode ser também aplicada no couro cabeludo para ser tratado. E ver a necessidade também dele. Né? Então, cada caso existe efeitos colaterais e tem pessoas que não podem tomar. Existe ainda assim um certo mito, um certo medo do transplante capilar? Existe, né? As pessoas têm observado mais, hoje tem muito mais vídeos, muito mais profissionais fazendo o transplante capilar, mas os homens em geral têm um pouquinho de receio, às vezes vê algum vídeo com um pouquinho de sangue, mas é bem tranquilo, eu falo que é um procedimento minucioso, mas muito tranquilo de ser feito. Então, sim, agora a gente tem as imagens, a gente vai colocar na tela para que você possa, então, passo a passo de como funciona o processo do transplante. Rapidamente, doutora, como que é feito, então? Aqui nessa primeira parte está a extração do folículo. Então, é a parte de trás, que a gente chama de área doadora, a qual a gente escolhe os folículos para serem retirados. Próxima figura. Ali a extração ainda, primeiro é porque é um aparelhinho que a gente pega no fio, por isso que a gente usa a lupa para enxergá-lo, e aí retira. A terceira etapa, a seleção dos folículos. Existem folículos de 1, de 2 fios, de 3 fios, até de 4 fios. Então, a gente precisa separá-los para depois conseguir implantar na região correta. E a quarta etapa, daí, implantação de fios. Antes ali da implantação de fios, a gente faz a incisão, que a gente chama que é o furinho, onde vai ser colocado o fio. E por isso que precisa ser separado e observado, porque tem áreas como na frontal, a gente precisa um fio mais delicado, um fio único, porque para não ficar de forma que não fique natural. Então, a gente faz esse trabalho também de uma arte de observar quais vão ficar melhor e aonde precisa ter maior densidade. Um visagismo já no transplante, Sim, né? Também. Então, o que garante a naturalidade, a beleza do transplante não é a técnica da retirada e implantação, mas esse cuidado de saber também qual área deve ser, qual tipo de folículo deve ser utilizado. É todo um conjunto, é óbvio, né, que nós precisamos de uma boa técnica, mas esse detalhe é importante para ter um bom resultado. E em 1 ano, então, o efeito definitivo. Exato. Leva um tempinho mesmo, por isso que muitas vezes nos primeiros meses fica uma angústia, porque tem um tempo que o folículo ainda cai e depois que ele volta com bastante força, e esse folículo que é transplantado, ele não cai mais. Era essa a pergunta que eu ia fazer, que eu imagino que deve ser uma preocupação, né? Então, uma vez implantado, não há. Esse folículo não, porque aqui atrás da área doadora, ela não tem ação da enzima 5-alfa-redutasa, que a gente chama, que é a enzima que faz cair o cabelo. Então, pode observar que a maioria das pessoas, ela tem até um lugar que vai, a parte de baixo não cai mais. Então, a gente escolhe daquele fio que não tem ação dessa enzima que transforma esse hormônio para vir para frente para ser definitivo. Por isso, a gente fala que é a forma definitiva. Perfeito, ótima explicação, era algo que eu realmente desconhecia, porque eu tenho visto no Instagram, parece algumas pessoas que admitem que fazem, não é todo mundo que faz e admite, né, que se expõe, mas eu tinha essa dúvida sobre o resultado. Doutora, chega uma pergunta também, através do nosso WhatsApp, que é sobre o medicamento, o minoxidil, que ele acaba sendo tomado também muita gente por conta própria. Há risco em consumir esse tipo de medicação? Precisa cuidar, sim. Né? O minoxidil, ele agora vem de via oral também, mas ele é com prescrição médica. Ele tem a quantidade, a dosagem certa para cada pessoa. Né? De uma forma generalizada, a gente sabe a quantidade, mas sem exageros. Mulheres é um pouco menos, homens é um pouco mais. Então, a gente precisa ter um cuidado e tem pessoas que não podem tomar. Perfeito. Doutora Tatiana Reinhardt, muito obrigada pela sua presença. Olha, tem mais um WhatsApp que chegou, esse a gente não pode deixar de colocar, o Eduardo está me dizendo aqui no ponto, a gente vai colocar aqui na tela. Doutora Tatiane, minha médica, uma querida, super atenciosa, Gesiane, obrigada pela sua participação, faço dela as minhas palavras também, muito obrigada pela sua disponibilidade. Obrigada, eu que agradeço. Obrigada.